Nesse vídeo vamos falar tudo sobre fundo de clareamento, oxidante, descolorante, super clareador, enfim, nesse vídeo você vai aprender a misturar água oxigenada com coloração, com pó descolorante, com super clareador, tudo isso para poder o quê? Clarear o cabelo. Mais lindas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio do nosso Guia do Ruivo. Hoje é o 12º episódio do Guia do Ruivo. Sim, temos já vários episódios e eu tô muito feliz com isso. E me conta aqui embaixo o que é que vocês estão gostando dessa série, o que é que vocês mais têm aprendido. Enfim, eu espero muito de verdade que vocês estejam gostando. E se você é novo aqui no canal, se essa é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve aqui embaixo para conferir esse e os próximos vídeos em primeira mão. Também clica do lado, né, desse botãozinho inscrever-se. Tem um sininho para ativar as notificações e receber sempre os próximos vídeos que eu postar aqui no canal em primeira mão. E também faça parte do nosso grupo lá no Telegram. O link está aqui embaixo para vocês conferirem, para vocês receberem todos os conteúdos extras dessa série. E o vídeo de hoje é sobre fundo de clareamento, sobre água oxigenada, pó descolorante e super clareador também. No episódio anterior a gente viu sobre colorimetria e a gente falou também um pouco sobre esse fundo de clareamento. Só que hoje a gente vai aprofundar nesse assunto, porque quando a gente fala sobre fundo de clareamento, clarear o cabelo, a gente precisa falar sobre água oxigenada, pó descolorante, super clareador. São o que? Os agentes que fazem o cabelo clarear, né? Então por isso que esse vídeo vai ser somente sobre isso, abordando esse assunto que é super importante para a cor do cabelo. Bom, clareamento é a redução ou a eliminação desses pigmentos do cabelo, que é o que? A melanina do cabelo. Essa melanina, essa pigmentação natural do fio, também de pigmentos depositados através ali do fio. O fundo de clareamento ele depende de dois fatores. Primeiro, é o tom que o seu cabelo se encontra no momento, né? Se é um cabelo natural ou é um cabelo tingido. Então, essa sua cor natural ou essa sua altura do tom, que é a base, que a gente também viu no episódio anterior. Se você não viu, vai lá conferir. Então o primeiro fator é esse, né? O tom que você se encontra no momento, seja o seu cabelo natural ou seja o seu cabelo tingido. O segundo fator é justamente o tom que o seu cabelo deseja alcançar, tá? Então são esses dois fatores aí que vai depender, né, esse fundo de clareamento. Então o primeiro componente que nós conhecemos, que é o mais clássico de todos, que ele ajuda a clarear o cabelo e é necessário o uso dele, seja para uma coloração ou uma descoloração, é o que? É a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. E esses oxidantes, eles trabalham em diversos níveis ali de oxidação. Isso depende do fundo de clareamento que o seu cabelo deseja e também que o seu cabelo tem. Porque cada cabelo tem um tipo aí de fundo de clareamento. E isso nós também vimos no episódio anterior. Então, qual é que é a função principal aí do oxidante, da água oxigenada? Ela faz o seguinte papel. Ela entra no fio, retira aquele pigmento que está dentro do fio e coloca esse pigmento para fora. E esse pigmento, né, que com auxílio da coloração, esse pigmento é depositado ali do fio. Então ela pega esse pigmento dentro do fio, retira e o que está de fora coloca para dentro do fio. Basicamente é isso daí. Então a oxigenada ela serve para três coisas, tá? A primeira, né, para pintar o cabelo. Através desse processo ela diminui a alcalinidade da coloração. A gente falou sobre o pH dos produtos de cabelo. Eu falei para vocês que a coloração ela é super alcalina, justamente para o quê? Para abrir as cutículas dos fios, né, para fazer o quê? Esse pigmento entrar ali nos fios. E a oxigenada é um produto super ácido, né, para justamente ela selar essas cutículas e fazer esse pigmento ficar ali, permanecer ali no fio, né, dentro do córtex. A outra coisa que a água oxigenada faz é fazer a descoloração. Então ela clareia o cabelo, retirando esses pigmentos ali do fio, né, do fio natural. E a última coisa que a água oxigenada faz é criar cor juntamente com a coloração, né? Se usar os dois juntos, cria a cor. E como vocês sabem, a água oxigenada tem alguns volumes, tá? Então vamos falar agora sobre esses volumes da água oxigenada e para que serve cada volume desse aí. O primeiro volume de água oxigenada é o volume 6 e esse volume é um volume muito baixinho. Ele serve somente para potencializar o uso de colorações permanentes que tem o intuito de matizar aí o cabelo. O segundo volume de OX é o volume 10, é um pouquinho aí mais alto, mas ele ainda assim é fraco, né, para um uso de coloração normal. Então, para que ele serve?
ele serve para realçar esse tom de cabelo que tá ali desbotado. Serve para tonalizar esses cabelos tingidos. E geralmente é usado esse número de OX com cabelos tingidos com colorações mais escuras. Mas isso não significa que não pode ser usado por colorações mais claras também. Mas geralmente é com coloração mais escura porque não traz tanta luminosidade assim pro cabelo que é mais claro. O próximo volume de água oxigenada é o volume 20, que tem 6% de peróxido de hidrogênio. E esse volume de OX é usado para colorações permanentes, para cobrir fios brancos, mas usada geralmente em colorações que querem aquele fundo mais escuro, né? O fundo de clareamento mais escuro, porque ela não abre tanto tom, ela abre de 1 a 2 tons no máximo. Então por isso que é mais usado aí nesses casos. O próximo é o 30 volumes, né? Que tem 9% aí de peróxido de hidrogênio. E esse volume de água oxigenada é usado em descolorações e colorações também. A descoloração é mechas, luzes. Coloração são colorações geralmente que você quer atingir um fundo de clareamento aí do louro escuro ao louro claríssimo. E o último volume de água oxigenada é o 40 volumes, que tem 12% de peróxido de hidrogênio. Esse volume de água oxigenada é usado para descoloração do cabelo, para cabelos que querem ser platinados, né? Aquele louro muito claro, claríssimo, super claro mesmo. E também usado em tinturas que são louros claríssimos, tá? Então é usado aí dessas duas formas. E essa OX de 40 volume, ela abre de 3 a 5 tons. Lembrando que a água oxigenada sozinha, ela não clareia o cabelo. Ela precisa sim ser combinada, né? Ou com a coloração, justamente trazer essa luminosidade, abrir esse tom aí, esse fundo de clareamento do cabelo, ou com um pó descolorante para trazer essa descoloração aí dos fios. E também lembrando que o volume da OX que você vai usar numa coloração aí, ou descoloração, vai ser de acordo com o seu tom natural de cabelo ou também da sua altura de tom e do fundo de clareamento que você deseja. E vamos falar da ação da oxigenada junto com a coloração. E para falar disso, eu preciso sim lembrar para vocês uma coisa que a gente falou no episódio anterior, que é sobre a melanina do cabelo. É que tem a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina são os cabelos escuros, eles têm esse fundo de clareamento, nessa melanina puxada entre o azul e o vermelho, tá? Eles abrem aí esse tom. E a feomelanina é uma melanina que ela abre aí entre o laranja e o amarelo. E também tem um pigmento que é derivado dessa feomelanina, que são o quê? De cabelos claros, né? Cabelos que abrem pro laranja ou cabelos que abrem também pro amarelo, né? Amarelado, alaranjado, né? Que são cabelos loiros e ruivos. Então existe esse pigmento aí derivado dessa feomelanina que se chama tricosiderina. E essa tricosiderina é justamente o pigmento da cor de cabelos loiros e ruivos. E a melanina, que é responsável pela pigmentação do cabelo, é uma proteína, é um tipo de proteína, né? Porque o nosso cabelo, os nossos fios, eles são formados por proteínas e aminoácidos. Principalmente nós temos a tirosina nessa composição capilar. Então esses tons de cabelos naturais da gente, eles são o quê? Eles são compostos, né, de genética, de composição química, e isso pode facilitar ou pode também dificultar caso a gente queira trocar de cor de cabelo. Principalmente quando a gente fala sobre cabelos escuros, muito escuros, né, e querem se tornar muito claros. Então isso pode dificultar sim esse processo, né, de clareamento, mas há meios de fazer esse clareamento. Então o primeiro deles é com OX junto com coloração, que eu vou dar alguns exemplos para vocês de como chegar nesse tom. Um tom de ruivo acobreado tendo uma base um pouco mais escura, tá? Vou dar uns exemplos para vocês, sem precisar realmente de descoloração. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês é de um cabelo castanho médio, de uma base 4, ele quer chegar numa base 8, né, num 8.4, num ruivo acobreado. A primeira opção que esse cabelo aí teria seria aplicar uma base a menos, uma base 7, porém com uma oxigenada de 30, né, porque clareia até 3 tons, então o cabelo ia subir, né, do 4, ele ia subir 5, 6, 7, ele ia subir 3 tons, então a base dele iria ficar no 7, né? Então poderia aplicar, né, esse 7.4 ali na raiz com oxigenada de 30 volumes, e no comprimento
comprimento, para trazer mais luminosidade, poderia ser aplicado com uma OX de 40, para abrir ali, para clarear mais o tom, para trazer mais luminosidade. Ou também poderia ser usado OX de 30 ali pelo comprimento, né? Pelo comprimento todo do cabelo, da raiz às pontas. Se a pessoa não fizesse questão, por exemplo, de ter um cabelo com mais luminosidade no comprimento, tá? Então poderia ser usado uma única OX também. Lembrando que a OX, ela não altera o tom da base, ela altera o tom de abertura, né? O fundo de clareamento do cabelo. Então a oxigenada, ela ajuda a trazer mais luminosidade ali pro fio, mais luz, sabe, pros fios, fazer a cor ficar mais realçada, esse realce mesmo da pigmentação da cor. Outra opção é o que? Misturar colorações. Então eu separei dois exemplos aqui para vocês sobre essas misturas de colorações, tá? Pra gente subir ali um pouquinho esse tom, esse fundo de clareamento. Então essa pessoa que teria essa base 4.0, ela poderia usar dois tipos aí de colorações, né? De bases. Ela poderia usar as bases 7 mais a base 8, que é a base de louro médio e louro claro. Então a soma dessas duas bases iria dar 15, né? Porque a gente soma as duas bases quando a gente vai fazer essa mistura de coloração. Então 7 mais 8 dá 15 e a gente pega esse número total e divide por 2, tá? Para poder dar um número certo da base. Então daria uma base 7,5, né? Uma base que não é ali certa, porém é uma base um pouco mais clara do que a primeira opção. Então ficaria um pouco mais claro, daria mais luminosidade ali pro cabelo. Então poderia ali misturar uma 7.4 mais uma 8.4 e traria até uma nuance, né? Um reflexo cobre extra, né? Porque a gente vê a repetição aí do 4 duas vezes, né? Do 7.4 e 8.4. Então quando há essa repetição aí de nuance e reflexo, esse reflexo acobreado fica ainda mais intenso, tá? Então se a pessoa gosta, ok, tá? Ótimo. Se for o caso de querer um acobreado, mas que não seja um acobreado tão intenso assim, então usa alguma das colorações somente com a base, tipo uma 7 mais 8.4 ou uma 7.4 mais 8. Então faz aí alguma dessas duas opções, tá? E a oxigenada usada aí nesse caso seria uma de volume 30 também. Se você quer mais luminosidade pro comprimento, aí usa a OX de 30 na raiz e a de 40 no comprimento. Mas se não, se quer tudo assim certinho, sabe? Pra não ter erro, se seu cabelo ele abre ali por igual, então aplica somente a OX de 30. E a segunda opção seria clarear ainda mais esse ruivo. Pra quem gosta aí de um ruivo muito mais claro, sabe? Com fundo de clareamento, ó, bem mais claro, que é como esse meu cabelo tá. Às vezes até mais claro do que esse cabelo aqui. Aquele cabelo que ele é ruivo, é acobreado, mas ele também já vai puxando pro dourado. Então nesse caso você pode misturar duas bases aí um pouco mais claras, né? A base 8, que é um loiro claro, junto com a base 9, que é um loiro claríssimo. Então a soma aí dessas duas bases vai dar 17. E 17 dividido por 2 vai dar 8,5. Então vai dar uma base um pouco acima daquela base que eu falei pra vocês, né? Seria uma 8.4. Então vai dar uma base aí 8,5, né? Vai ser um pouco mais claro do que seria a proposta. Nesse caso aí também teria algumas opções de misturas de coloração. Poderia misturar uma 8.4 mais uma 9.4. Também teria esse cobre extra, se você gosta aí desse reflexo acobreado extra. Também poderia misturar uma 8.4 mais uma 9.7, né, que é da Igora, enfim. Mas a Igora, ela traz uma numeração, né, acobreada diferente, né? A numeração é a 7 em vez de ser a 4. Nesse caso também teria um cobre extra, uma nuance acobreada ainda mais intensa. Também daria para misturar a 8.4 mais uma 9 também, tá? Ou se você quisesse abafar ainda mais esse reflexo acobreado, poderia ser usado uma 8.4 mais uma 9.1, tá? Porque se você também não viu o episódio anterior, é sobre nuances e reflexos, esse reflexo que é acinzentado, azulado, ele anula um pouco aí esse reflexo alaranjado acobreado. Então dá para fazer dessa forma também. Para um ruivo acobreado aí mais claro, né, com essa luminosidade, e que ele seja com cobre menos intenso. E como fazer essa mistura da OX mais a coloração? Existem dois tipos de proporção, que a primeira é a proporção 1:1, que é a mesma medida de tinta,
né, de coloração, e de água oxigenada também. Então, se uma coloração ela tem 60 gramas, você tem que usar 60 gramas ou 60 ml de OX também. Então, se a coloração ela tem 50 gramas, você tem que usar 50 ml, 50 gramas de OX. Se a coloração tiver 45 gramas, a mesma coisa, né, de oxigenada, tem que usar 45 ml ou 45 gramas aí de oxigenada também, tá? Então, essa é a proporção de 1 para 1, sempre as medidas iguais. E também tem a proporção 1 para 1,5, que é o quê? Uma de tinta e 1,5 de OX. Você coloca mais oxigenada do que a coloração. E para que isso serve? Isso serve justamente se você quiser trazer mais luminosidade para o cabelo. Porque a coloração, ela deposita o pigmento, mas a oxigenada é quem vai fazer o quê? Essa retirada desse pigmento natural e depositar esse pigmento no cabelo. Então é a oxigenada que traz essa luminosidade da cor. Então você usando dessa forma, você consegue um cabelo ainda mais iluminado do que se usar a proporção de 1 para 1, tá? Então essa proporção é o seguinte: se uma coloração ela tem 60 gramas, você vai usar 90 de oxigenada, tá? 90 gramas ou 90 ml e assim sucessivamente. Isso depende muito, né? Quantidade de coloração ali. Falamos sobre água oxigenada e coloração e agora vamos seguir para água oxigenada e descolorante, o pó descolorante. O pó descolorante, eles são pigmentos oxidativos, são precursores da cor. Eles têm persulfato de amônia ou também de potássio, né? E ou, né? Porque pode ser que tenha os dois na mesma composição. Assim como a água oxigenada, o pó descolorante ele também não clareia sozinho. É preciso do uso combinado ali dos dois, né? Água oxigenada mais pó descolorante. Então, o descolorante ele não tem cor nele mesmo, né? Por ele mesmo. E somente combinado com a ação, né? Para fazer essa reação química dos dois juntos, que cria essas moléculas de cor, fazendo esse clareamento ali do cabelo, alterando esse fundo de clareamento de cabelos naturais e essa base nessa altura do tom de cabelos tingidos. Então, pó mais OX é igual a descoloração. E a mistura desses dois causa o quê? Uma liberação de oxigênio. E é justamente esse oxigênio que faz esse clareamento aí desses fios. Então, o que é que acontece aí? A molécula da água oxigenada mais a molécula do pó descolorante se unem e forma esse oxigênio. E esse oxigênio, ele forma um gás que é exatamente essa reação que faz com que a água oxigenada e o pó descolorante eles cresçam de volume. E com essa liberação do oxigênio, o oxigênio ele se torna o catalisador, que é o que? O que vai clarear, é o oxigênio que vai modificar a velocidade aí dessa reação química, porque ele como um catalisador, ele faz com que essa reação química seja mais rápida, assim que o cabelo foi exposto ao uso da oxigenada e do descolorante juntos. E qual a quantidade de pó descolorante, de água oxigenada que a gente tem que usar no cabelo para fazer essa descoloração? É sempre a proporção de mais água oxigenada do que o pó descolorante. Então temos duas proporções também, assim como a proporção da coloração com OX. Então a primeira proporção é de 1 para 1,5, 1 de pó descolorante e 1,5 de água oxigenada, tá? E a segunda proporção é a proporção de 1 para 2, 1 de pó descolorante e 2 de água oxigenada. E isso vai depender muito do tom que você deseja alcançar, né? Do fundo de clareamento que você deseja, porque a OX sim que faz essa função, né, ali de clarear os tons. Então lembre-se sempre disso, né? Se você quer clarear mais os tons, então é melhor que você use a proporção de 1 para 2. Se não quer clarear tanto, então usa de 1 para 1,5. E para fazer esse processo de descoloração, é necessário usar ou OX de 30 volumes ou OX de 40 volumes, porque são esses dois tipos de volumes aí que faz essa descoloração do cabelo. O OX de 30 volumes vai clarear de 2 a 3 tons e o OX de 40 volumes ela vai clarear de 3 a 5 tons. Então isso também depende aí do fundo de clareamento que você quer desejar alcançar no seu cabelo. E por fim vamos falar agora sobre os super clareadores. Esses super clareadores são tintas que quando são misturadas com colorações permanentes podem abrir até 5 tons do cabelo sem precisar desse processo de descoloração do fio e também sem danificar tanto o fio quanto a descoloração, né? Porque a descoloração ela agride bastante o cabelo.
cabelo. Então essa tinta super clareadora, ela promete aí clarear ainda mais o cabelo sem danificar tanto. E como usar essa tinta super clareadora? Também temos dois tipos de proporção. A primeira é de 1 para 1. É uma proporção de uma tinta, a coloração permanente que você deseja, mais uma também da super clareadora, né? Uma proporção da super clareadora, mais uma de OX, tá? A OX também, de 30 ou de 40 volumes. Também tem a proporção de 1 para 1,5, que é o quê? Uma de tinta, uma de super clareadora e 1,5 de OX. É o OX que vai dar essa luminosidade maior para o cabelo, que vai abrir mais o cabelo. Então você pode aí usar dessas duas formas. Sempre é recomendado que você use a tinta super clareadora, a mesma marca da coloração permanente que você for usar. Então, se possível, faça dessa forma porque é mais fácil dar certo do que comprar de marcas diferentes. E agora eu trago observações nessas aplicações dessas colorações aí, tá? Se você quer chegar aí a um louro natural ou a um louro platinado, pode ser, né? Dependendo aí da altura do tom que você deseja e do seu cabelo natural ou da sua base, se o seu cabelo tiver aí tingido, pode ser que precise de 2 a 3 aplicações junto com essa coloração aí super clareadora, tá? Para você conseguir chegar nesse seu tom ideal. Existem várias marcas que têm colorações super clareadoras, né? Marcas profissionais. Eu trouxe de exemplo algumas para vocês. A primeira é a Igora L00, tá? Depois a Igora L44, que são aí super clareadores para você que quer chegar ao loiro, tá? Mas também tem da Magic Color, da Alpha Puff, enfim, tem de diversas marcas. É só dar uma pesquisada aí. Os super clareadores não existem para quem só quer ser loira não, tá? Para quem é ruiva também e quiser chegar aí numa base 8 a uma base 9, tem também super clareadoras para nós, né? Então eu separei para vocês aqui uns super clareadores com reflexos acobreados, tá? São dois da Igora, ou Igora, eu gosto de falar Igora, tá gente? Mas enfim, que é o L57 e o L77. Então eles vão trazer ainda mais luminosidade para esse cabelo, vai ajudar o cabelo a ficar mais, sabe, mais claro, mais luminoso, mais realçado a cor, entendeu? É isso. E daí dá pra você o quê? Misturar com a sua coloração permanente, tá? Dá pra fazer isso daí também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo longo, mas necessário. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor pra vocês, né? Eu confesso que eu estou cansada, tanto que eu falei, enfim. Se ainda sobrou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E é isso, se inscreve aqui embaixo no canal, clica no gostei, comenta, compartilha, divulga muito, muito, muito essa série, tá? Para que mais e mais pessoas, mais e mais ruivas e não ruivas também possam conhecer aqui o conteúdo desse canal, tá? É isso, um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!